Olha pessoal, um documentário imperdível está disponível no Prime Video. Trata-se de Paul McCartney, Homem em Fuga, que conta a história dele após o fim dos Beatles, o traumático fim dos Beatles e a criação dos Wings, a sua nova banda. Pois então fique aqui comigo, pois eu vou contar as minhas impressões sobre o que eu assisti e como isso se conecta com a minha opinião, que também é de muitos, sobre os Wings. Em primeiro lugar, tenho que dizer aqui que se trata de um ótimo documentário, pois os realizadores alcançaram um equilíbrio entre os fatos e as controvérsias e opiniões. Eu gosto de documentários assim, viu gente, em que não há uma forçação de barra para se apresentar um ponto de vista, né? Deixando que os fatos na edição conduzam um pensamento e um argumento. É o que temos aqui, né? Desde o título, Homem em Fuga, né, que é bastante sugestivo, passando pelas dúvidas e críticas relativas ao papel de Paul com relação aos outros membros dos Wings. Pois, gente, é fato para muitos, e para mim também, que os Wings era uma banda de apoio para a carreira solo do Paul McCartney, apenas isso. E isso fica sutilmente ali exposto no documentário. Os Wings, ao final das quase 2 horas de duração do documentário, se mostram para mim e para os espectadores, né, mais atentos, não como uma banda consistente e orgânica, né, como eram os Beatles, mas como uma artificialidade do Paul McCartney, como uma farsa, na verdade, né, após o fim dos Beatles. E aqui vale até uma parte, né, pois eu não parei para contar, mas eu acho que o nome Beatles é mais escutado durante o documentário do que o próprio nome Wings. E não é à toa, tá? Porque o fantasma dos Beatles assombrou Paul McCartney durante todos os anos 70, somente se dissipando, infelizmente, após o trágico assassinato de John Lennon, né, que encerrou qualquer possibilidade do reencontro da banda, né? O documentário, gente, é interessante sobre esse ponto de vista, né, que vai muito além do musical, pois mostra um homem aparentemente dominante, né? A gente já percebia esse traço de personalidade do Paul McCartney no documentário Get Back, durante aqueles ensaios tão problemáticos, tão conflituosos, mas que no fundo, né, ele era dominado por seus fantasmas, pelo menos aqui nesse documentário. E é por isso que ele encontrou meios estranhos para lidar com esses fantasmas, né? Estranhos e artificiais, né? Como o fato de formar uma banda com a sua esposa que não sabia tocar e nem cantar nada. E depois chamar os outros membros e propor a eles que seria uma banda de iguais, o que era uma grande hipocrisia, né, gente? Impossível de ser levado a sério. O Paul McCartney era um ex-Beatle, né? E os outros, sendo franco aqui, eram uns Zé Ninguéms. Isso fica escancarado nos depoimentos dos ex-membros, né, dos Wings, sempre em off, sem a imagem do entrevistado, o que foi um recurso muito bem utilizado pelo diretor para focar ali naquela realidade presente, né? Há também entrevistas dos fãs que revelam o que todo mundo nos anos 70 já sentia, né? Um grande incômodo com o papel da Linda na banda, né? No fim, gente, as críticas sobre a artificialidade dos Wings foram corroboradas pelas inúmeras formações que a banda passou. Eu acho que foram umas 7, tá? Algumas piores, outras melhores. Contudo, pelo menos havia um núcleo básico ali, né? Que era o Paul McCartney no vocal principal e no baixo, a Linda nos teclados, que ela aprendeu a tocar durante esse processo todo, e também no backing vocal, e o Danny Lane, guitarrista, que também fazia backing vocal. O restante, quem é que se importa, hein? Eram apenas músicos contratados. E talvez até o Danny Lane, viu gente, se encaixa sim. É claro que no final das contas, nem mesmo o Paul McCartney acreditava estar numa banda nos mesmos moldes lá dos Beatles, né? Em que havia o John Lennon, olha só, John Lennon, o desafiando o tempo todo. Era completamente diferente, né gente? Uma coisa mágica, pois isso forçava ambos na criação de diversos clássicos, às vezes em conjunto, às vezes em separados, mas era uma coisa espantosa a forma como os dois tinham uma simbiose, ali uma simbiose psíquica e criativa também. Então a consciência de que o Wings era uma farsa, né,
está ali nas entrelinhas do documentário. Nada é explícito, né? O que pode ser explicado pelo fato do Paul McCartney ser o produtor executivo. Mesmo assim, gente, nem de longe parece um documentário chapa branca, tá? Eu me surpreendi com as exposições das vulnerabilidades dele, o que tornou, claro, né, essa jornada de ver esse filme de 2 horas muito mais gratificante. Eu vi ali um homem sempre tentado ao desafio, sempre correndo perigo. É assim, né, que vemos no início ele brigando com os outros 3 Beatles por causa, né, do Alan Klein, né, aquele empresário picareta, né, que John Lennon, na sua loucura, né, ingenuamente acreditava ser o melhor para os Beatles. E o George Harrison e o Ringo Starr embarcaram nessa. Anos depois, e isso o documentário mostra, o John Lennon até daria razão para o Paul McCartney e eles até reataram a amizade deles, né, até o final da vida do John Lennon. Tem até um episódio engraçado que o Paul McCartney estava no apartamento do John Lennon, fazendo uma visita lá com a Linda e tal, e o John Lennon gostava muito de ver TV, né, e estava passando um quadro, né, um quadro de comédia, que estava ali falando dos dois, né, se os Beatles iam se reunir novamente, já que o Paul McCartney estava em turnê nos Estados Unidos, e todo mundo ficava imaginando que o John Lennon uma hora ia aparecer para fazer uma canja num show, né, do Paul McCartney. E aí eles até pensaram em pegar um carro ou um táxi e ir lá para o estúdio de gravação, que o programa era ao vivo, e fazer uma surpresa, mas eles preferiram tomar mais uma xícara de chá e relaxar. Bom, o fato é que o Paul McCartney, ele, após esse fim traumático da banda, né, por causa do Alan Klein, principalmente por causa do Alan Klein, né, ele partiu para a carreira solo e fez 2 álbuns em que ele experimentou muito, né? Um deles, inclusive, foi gravado somente por ele, num esquema bem caseiro. Ele estava na vibe de cuidar das ovelhas dele, num terreno que ele tinha lá na Escócia, de ficar reformando casa e tal. Então ele gravou o álbum por lá mesmo. E tem muita gente que gosta desse álbum, viu? E também do álbum seguinte dele, que se chamou Run, né? Também gostam muito. Mas o fato real é que muita gente meteu o malho. Porque, é claro, né, existia esse fantasma dos Beatles, né? E por causa disso, vejam só, estavam sentenciando o Paul McCartney como velho antes dele completar 30 anos. Ele então sentiu a necessidade de ter uma banda. Eu acho que foi uma fuga, né, na verdade, dele, dessa própria carreira solo. E ele montou então os Wings, né, uma banda que, na verdade, né, gente, como eu já falei antes, é uma banda carente de coesão e de química em muitos momentos, sustentada criativamente por ele, né, que carregava o resto todo nos ombros. Esse foi o seu maior desafio e eu digo aqui para vocês, ele não venceu não, viu? A sua carreira nos anos 70 seria melhor sem os Wings, sem esse peso dele ser um band leader. E as idiotices que ele se meteu durante os Wings parecem ser, na verdade, uma busca dele constante em se desafiar, né? Mas isso também é interessante, está até exposto no documentário, né? Desafiar também os seus próprios fãs e companheiros da banda. E isso gerou momentos constrangedores que eu até desconhecia, né? Como uma cena em que o Paul McCartney aparece com um bigode postiço, num número musical, dançando, um negócio bizarro, horroroso, e também um número horroroso dos Wings todos fantasiados, tocando uma canção infantil. E ali fica uma pergunta que eu fiz, né, para mim mesmo, o que esses membros da banda, né, que na verdade eram empregados do Paul McCartney, se sujeitariam a mais, né, para manter ali aquela banda. Já não bastava trabalhar com um artista extremamente talentoso, dominante e workaholic? Pois é, né? Há depois a ideia maluca de gravar o terceiro álbum da banda na Nigéria. Vejam só, na Nigéria, em um estúdio precário, horroroso. O que Paul McCartney quis com isso, hein? Queria, sei lá, se tirar da zona de conforto? Talvez sim, né? Só que faltou ele combinar com os outros membros da banda. 2 deles pularam fora antes dessa aventura, que viria a ser até bastante frutífera, pois rendeu esse que é o melhor álbum dos Wings, né? Band on the Run, né? E há também, gente, momentos no filme em que Paul desafiou a sua própria vida, né? Inclusive, um desses episódios, né, que ele conta, aconteceu lá na Nigéria mesmo. Ele e a Linda saíram à noite para um lugar escuro, uma quebrada lá de Lagos, a antiga capital da Nigéria, e foram assaltados à faca, né?
Vê se pode. E outro momento é quando o Paul McCartney alugou uma casa no Havaí com a Linda, né, para passar umas férias. Essa casa ela tinha uma, digamos assim, praia particular que era nas pedras, né? E para você tomar banho de mar, você tinha que esperar a onda quase estar quebrando para pular na água. E ali ficar tomando banho de mar, um mar agitado. As imagens que a Linda fez do Paul McCartney entrando nesse mar são até angustiantes, viu? E o Paul McCartney ele conta que numa dessas aí ele não conseguia voltar, deu um quiprocó danado, ele já estava cansado e ele quase perdeu a vida. Vejam só. Por fim, vale aqui lembrar também, né, já no fim da festa, né, que foi essa farsa dos Wings, o Paul, né, mesmo sendo avisado por todo mundo para não levar aquela erva proibida para o Japão, no que seriam as últimas apresentações dos Wings, né, ele foi avisado para não levar, né, porque no Japão, o Japão é muito rigoroso com isso, mas ele acabou levando. E, claro, os fiscais lá abriram a mala dele e encontraram, né? Resultado, ele ficou preso mais de uma semana, todos os shows foram cancelados e logo depois, por causa disso aí tudo, ele até gravou o McCartney 2, né? Que foi um álbum solo dele, e os Wings estavam praticamente encerrados, né? É interessante notar nesse documentário que a música, que deveria ser vamos dizer, o carro-chefe, acaba que ocupa em muitos momentos um espaço secundário diante dos fatos e das revelações que, olha, são muito interessantes. Não que as músicas dos Wings não sejam interessantes. O Paul McCartney, apesar disso tudo aí, que eu critico, ele produziu muita coisa boa, né? Mas é claro que para um fã, né, aquele fã mais atento, esse documentário ele é incompleto. Só que pelas críticas que eu li aí, eu percebo que as pessoas que criticam não entenderam que a proposta do documentário não é contar a história musical do Paul McCartney, mas sim de contar essa jornada de fuga dele dos Beatles, né? E é por isso, gente, que eu acho que esse documentário ele é interessante, né? E também porque ele não soa chapa branca, né? E nem previsível. Então é por causa disso que para Paul McCartney, Homem em Fuga, eu dou a nota 9. Esse filme, gente, é mais um legado, né, que é aí deixado para os fãs dos Beatles. Só que agora numa espécie de universo expandido dos Beatles, que é considerado por muitos a maior banda da história, né? E só lembrando aqui que nesse quesito do legado, esse documentário, além dessa narrativa muito bem contada que ele promove, é também dotado de um material de arquivo muito, muito bom, né? Que é fruto da dedicação da esposa do Paul McCartney, a Linda, né? Que era uma excelente fotógrafa, né? E também filmava muita coisa do cotidiano da família e da banda. E também não posso deixar aqui de lembrar do próprio compromisso do Paul McCartney, né? Do seu cuidado em preservar a sua memória, né? E a sua história. É isso, gente. Aquele abraço e até um próximo vídeo.